Chega aqui comigo rapidinho e responde com sinceridade. Quantas vezes você já teve uma ideia incrível, pensou em um projeto, ficou empolgado e travou? O tempo passou, dias, semanas, até anos. E aquele plano que poderia ter mudado tudo, ficou parado. E sabe o que é mais frustrante? Ver outras pessoas com ideias até piores que a sua, indo lá e fazendo, enquanto você continua aí só planejando. Se isso acontece com você, fica comigo, porque nesse vídeo eu vou te explicar o que realmente acontece com você. E não é preguiça, não é falta de tempo, nem falta de talento. É o seu cérebro te sabotando. E eu vou te mostrar como sair dessa. Vamos direto ao ponto. Seu cérebro foi feito para proteger, mas proteger do quê? De dor, de fracasso, de exposição, de julgamento. E sabe o que isso significa? Significa que tudo que exige energia mental, como começar um novo projeto, sair da rotina, se expor, ele vai tentar bloquear. Estudos em neurociência mostram que o nosso cérebro, principalmente a amígdala cerebral, ativa a resposta de alerta sempre que algo fora do padrão aparece. Isso é biológico. O cérebro funciona como um órgão de economia. Ele sempre vai preferir repetir o que já é conhecido, mesmo que isso te mantenha infeliz. Mas tem algo que a gente quase nunca fala e que trava tanto quanto o medo: o ambiente social em que você está. As pessoas ao seu redor, mesmo sem perceber, podem estar alimentando sua estagnação. Sabe aquele amigo que sempre tira sarro quando você fala de empreender? Que diz que é besteira, que ninguém consegue? Que você tá viajando? Ou aquele parente que solta: vai sair do seu emprego fixo? Tá maluco? Marketing digital? Isso é pirâmide. Você não tem perfil para isso. Essas frases, quando ditas por quem a gente ama, machucam. Machucam porque a gente espera apoio, mas a realidade é: ninguém enxerga o que você enxerga. E tudo bem. Muitas vezes você vai ter que andar um tempo sozinho para construir o que os outros só vão entender quando estiver pronto. E tem mais, o Brasil não só não incentiva o empreendedorismo, como também não prepara as pessoas para isso. A educação no país é uma das piores ranqueadas no mundo, segundo a OCDE. O sistema educacional brasileiro ensina obediência, não autonomia. Entra-se na escola para decorar, não para desenvolver. Enquanto isso, o que cresce? A cultura do escapismo. A distração virou um estilo de vida. A galera troca horas de estudo por maratonas de série, substitui disciplina por dopamina barata, TikTok, tigrinho, BBB, rolês sem propósito. Isso condiciona seu cérebro a rejeitar qualquer esforço, porque ele se acostuma com o estímulo fácil, imediato. Construir algo exige foco, exige lidar com o tédio produtivo, exige insistir mesmo sem ver resultado imediato. E isso o cérebro evita. Mas a culpa é sua? Não. Você só está reproduzindo um padrão social e biológico. Mas agora que sabe disso, a responsabilidade vira sua. E se você não tomar controle do seu ambiente, ele vai te dominar. Vamos pegar um exemplo real. Sabe quem também travava muito com seus projetos? Albert Einstein. Einstein é um símbolo da genialidade, mas o que pouca gente sabe é que ele passou mais de 10 anos tentando concluir sua teoria da relatividade geral. Ele teve a ideia, mas colocar no papel, entender, aplicar, isso levou mais de uma década. Durante esse período, ele ficou frustrado, desacreditado, foi rejeitado por colegas. Ele tinha o raciocínio, mas sentia que o cérebro dele não conseguia acompanhar a velocidade da ambição. A diferença? Ele sabia o que o ambiente influencia. Ele se isolava para pensar. Criava rotinas longas de estudo e reflexão. Ele treinou o cérebro dele para suportar o esforço cognitivo. E é exatamente isso que falta em muita gente brilhante hoje. Tem ideia, mas não tem estrutura mental. Sonha alto, mas vive em um ambiente que puxa para baixo. A chave para mudar isso começa com consistência. E essa consistência você acabou de acessar. Agora que você entendeu por que o cérebro trava e como o ambiente pode ser um freio invisível, deixa eu te contar a minha história com mais calma, porque talvez você se veja nela. Eu era o tipo de pessoa que fazia tudo certo, dentro do sistema. Aos 18 anos, conquistei um emprego numa multinacional. Um emprego de verdade. CLT, carteira assinada, salário decente, rentável, benefícios. Aquilo parecia um troféu. Aos olhos de muita gente, eu estava feito. E de fato, por fora parecia que tudo estava indo bem. Eu era pontual, proativo, ganhava destaque, aprendia, crescia dentro da empresa, me tornei uma peça importante ali dentro. Mas por dentro, algo me incomodava. Era como se eu estivesse sendo moldado para ser cada vez melhor, dentro de uma jaula dourada. Quanto mais eu me destacava, mais responsabilidades, mais demandas, menos liberdade. Pouco trabalho para pouca recompensa. Um dia, uma pergunta parecia gritar na minha cabeça: eu vou passar a minha vida inteira assim, dando tudo de mim para uma empresa que me troca por outro se eu ficar doente? Foi ali que algo começou a mudar. Comecei a pesquisar alternativas, descobri o marketing digital, os infoprodutos, a criação de conteúdo, o tal do ganhar dinheiro com a internet. No começo era empolgante, uma promessa de liberdade. Comprei cursos, estudei, me senti entrando num universo novo, mas a realidade foi dura.
me frustrei, me endividei, fui enganado, perdi dinheiro, perdi tempo. E sabe qual era pior? Ver outras pessoas tendo resultado e eu não, mesmo tendo estudado igual ou até mais que elas. Foi aí que eu comecei a entender. O problema não era o conteúdo, era a minha mentalidade. Eu estava tentando mudar de vida, sem mudar de identidade. Deixava para depois, tinha medo de errar, queria que tudo saísse perfeito. O que eu não percebia é que isso era o meu cérebro criando desculpas elegantes para eu não sair da zona de conforto. E eu precisei encarar essa verdade dura. Enquanto eu não quebrasse essa programação mental, eu ia continuar repetindo o mesmo ciclo. Começava, travava, desistia. A virada veio quando eu parei de buscar a fórmula mágica e comecei a estudar comportamento humano, neurociência, hábitos, mentalidade. Foi aí que eu entendi que nada externo ia funcionar se eu não fizesse um reboot interno. Comecei pequeno, criei uma rotina mínima de produção, 20 minutos por dia. Nada glamuroso, mas eu mantinha. Parei de me comparar, me afastei de quem só criticava e se fazia de amigo. E principalmente, decidi assumir o comando. Comecei a agir mesmo sem vontade, mesmo com medo, mesmo sem resultado imediato. Bom, se você está chegando agora no canal, está vendo que é apenas o meu quarto vídeo e tem praticamente nenhuma visualização. Mas é disso que eu estou falando, é ação em vez de só pensar. O que é mais importante de tudo isso é que minha mente mudou. Hoje eu sou outra pessoa, literalmente. E se eu conseguir, você também consegue, porque a transformação não começa com dinheiro, começa com uma decisão. Agora que você entendeu por que a gente trava e como eu enfrentei esse processo, chegou a hora de falar do mais importante. Como você pode destravar e reprogramar sua mente a partir de hoje. E aqui eu não estou falando de motivação barata, nem de frases feitas. Eu estou falando de ciência aplicada, de neurociência comportamental, de psicologia prática e de hábitos que moldam sua identidade. Você já ouviu falar em neuroplasticidade? Esse é o nome do milagre que pode mudar a sua vida. Neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se reorganizar, criar novas conexões, reprogramar padrões, transformar pensamentos em ação. E sabe como isso acontece? Com repetição, com intenção, com prática. Então, aqui vão as ações concretas e comprovadas que você pode aplicar uma por uma. Crie uma âncora diária de construção. Escolha um horário fixo. Pode ser 15 minutos após acordar, meia hora antes de dormir. O importante é que você ensine o seu cérebro que naquele horário ele entra no modo ação. Se puder, mantenha esse hábito por 21 dias. Estudos mostram que esse é o tempo mínimo para um padrão mental começar a se consolidar. Associe esforço com prazer e não com punição. Nosso cérebro foge do que dói e busca o que dá prazer. Então, se você associa trabalho à dor, vai continuar fugindo. Crie um ambiente agradável, café quentinho, música leve, iluminação que você gosta. Transforme um momento de foco em algo prazeroso. Elimine os gatilhos de distração de forma estratégica. Seu cérebro vicia fácil em dopamina. TikTok, Instagram, joguinhos, tudo isso entrega gratificação imediata. E isso atrapalha sua capacidade de se concentrar. Limite o uso das redes. Se possível, mantenha o celular fora do ambiente de trabalho. Isso vai acelerar sua produtividade, mais do que qualquer técnica. Crie um ambiente de construção, mesmo que virtual. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive, mesmo que você esteja sozinho na vida real. Se envolva digitalmente com gente que constrói. Assista vídeos educativos, entre em grupos de pessoas que têm metas. Siga criadores que inspiram ação e não só ostentação. Isso treina o seu cérebro a entender que construir é normal. Use a técnica da visualização estratégica. Visualização estratégica é usada por atletas olímpicos, empresários de alto desempenho e neurocientistas. Imagine seu futuro ideal com detalhes, como você acorda, onde trabalha, como se sente. Repita isso por 3 minutos por dia. O cérebro começa a criar caminhos neurais que aproximam esse futuro da sua realidade. Escreva sua identidade com frases de reforço. Não adianta dizer, quero ser disciplinado. Você precisa começar a enxergar como uma pessoa disciplinada. Repita frases como, eu sou alguém que constrói, mesmo sem vontade. Eu ajo, mesmo com medo. Eu sou o dono da minha rotina. Com o tempo, isso deixa de ser só afirmação e vira realidade interna. Registre seus microprocessos todos os dias. Tenha um caderno ou app onde você anota o que você fez hoje que te aproximou do seu projeto. Mesmo que seja 1%, anote. Isso dá clareza, reforça o comportamento e combate a sensação de improdutividade. Adote a filosofia do feito é melhor que perfeito. A maior parte das pessoas trava porque quer que tudo saia perfeito. Mas a perfeição paralisa. Entenda, a primeira versão vai ser ruim. E tudo bem, o importante é fazer, melhorar, depois repetir o processo. Pratique o silêncio criativo. Nosso cérebro precisa de espaço. Não dá para ter ideias boas quando está atolado de barulho. Separe 10 minutos por dia para ficar em silêncio, sem estímulo, sem celular, só você e com seus pensamentos. É nesse espaço que muita coisa vai se alinhar. Não espere motivação, espere consistência. Motivação é como o clima, muda, mas consistência é uma decisão. Decida que vai fazer, mesmo quando
não tiver vontade. A neurociência mostra que a ação gera dopamina, ou seja, primeiro você age, depois vem o prazer, e não ao contrário. Todas essas práticas, se feitas com intenção, reprogramam sua mente. Não é da noite pro dia, mas funciona. Agora, no próximo bloco, eu quero fechar com uma reflexão mais profunda, uma conversa direta sobre propósito, coragem e o que realmente separa quem transforma a vida de quem só assiste os outros mudando. Se você chegou até aqui, já deu um passo que a maioria não dá: buscar entender o que te trava, em vez de fugir disso. E eu quero te dizer uma coisa muito séria agora: a sua vida não vai mudar porque você viu um vídeo. A sua vida vai mudar se você fizer esse vídeo virar um divisor de águas. Olha ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que estão há anos falando que vão mudar de vida e continuam exatamente no mesmo lugar? Talvez até você seja uma dessas pessoas. E tudo bem. O que importa agora é o que você vai fazer com essa nova consciência. Você pode escolher continuar esperando o curso certo, o momento certo, o sócio certo, o dinheiro cair do céu. Ou você pode entender que o seu futuro começa no exato momento em que você para de esperar. A maioria das pessoas vai continuar vivendo com a mente travada, rodando em círculos, culpando o mundo por aquilo que elas mesmas têm o poder de mudar. Mas você pode escolher diferente. Você pode escolher a rota mais difícil, sim, porque ela exige esforço, exige coragem, exige sair do piloto automático, mas também é a única que te leva para liberdade de verdade. E eu não tô falando só de liberdade financeira, tô falando da liberdade de pensar com sua própria mente, de fazer escolhas alinhadas com o que você quer e não com o que os outros esperam de você. Tô falando da liberdade de dormir em paz, sabendo que você está construindo todo dia a vida que você merece. Então, se você entendeu tudo que falamos aqui e se algo dentro de você se acendeu, protege essa chama. Não deixe o barulho do mundo apagar isso. Crie uma estratégia. Anote o que você vai fazer nos próximos 3 dias, nos próximos 7, nos próximos 30. Comece agora, não segunda-feira, não depois de amanhã, agora. E faz isso não para provar algo para alguém, mas porque você merece ver até onde consegue chegar quando decide jogar sério. E para encerrar, deixa eu te lembrar uma coisa: sua liberdade vale o esforço. Nos vemos no próximo vídeo.